Pronto. Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho de blockchain e contratos inteligentes, né? A gente vai dar uma visão mais geral hoje, que é para vocês começarem a entender um pouquinho sobre isso e ver em que contexto que a gente vai fazer aí a programação em Rust, né? Então vamos lá, né? Qual que é o problema geral, né, que a gente pretende resolver aí, né, com a parte de blockchain, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia a gente está muito acostumado a trabalhar com sistemas web, né? Todo mundo acaba interagindo com sistemas web ou mobile, né? De alguma forma no dia a dia, né? Então, e a gente já está acostumado a fazer de uma certa forma, que é o seguinte: a gente tem um sistema que é um cliente-servidor. A gente tem nossa máquina cliente, que é um computador, um dispositivo móvel. Existe um servidor e a gente interage com ele. Tá? Isso é normal, tá? Todo mundo está acostumado. Só que a gente já está muito acostumado também a ter uma centralização desses servidores ou dos serviços providos no lado servidor, né? Então, por exemplo, o que vocês usam em termos de e-mail hoje em dia? Outlook, que é de quem? Da Microsoft. Você usa o quê? Proton? Mas aí você já migrou para um provedor seguro, né? Digamos assim. Teoricamente seguro, né? Os caras estão lá na Suíça, estão tentando te dar alguma garantia que não vão ler os seus dados, esse tipo de coisa. Tá? Mas o Skiff acabou. Qual? O Skiff. Skiff, não conheço. Também era essa proposta de e-mail seguro, só que acabou. Acho que acabou o dinheiro dele. O Proton é um dos mais conhecidos, assim, né? Em termos de e-mail seguro, né? E, por exemplo, você já deve ter usado o Gmail, né? Oi? É difícil não ter, né? É difícil. Eu tenho minha conta de e-mail desde 2006, eu acho, alguma coisa assim, 2007. Então, assim, cara, já tem negócio tem muitos anos, assim. Agora que eles estão querendo me cobrar, né? Que meu e-mail tá sempre cheio, né? Eles estão querendo me cobrar. Eles cansaram de ficar provendo serviço de graça. Agora eles querem cobrar sobre isso. Mas qual que é a ideia aqui, né? Assim, a gente depende de algumas empresas, né? Então, assim, tem serviços básicos que a gente está acostumado a usar hoje em dia e que a gente é muito dependente desse tipo de organização, tá? Então, o e-mail, a gente sempre tem ali Microsoft, o Google e o Facebook, né? O WhatsApp, entre outras redes sociais, né? E aí, quando a gente fala de blockchain, um tema central aí da parte de blockchain é descentralização. É dizer que qualquer um poderia rodar, né, a aplicação que seria o lado servidor da aplicação. Então, se você quisesse ter um nó da blockchain rodando na tua máquina local, você poderia ter. Tá? Então, assim, o que ele está tentando resolver com isso, né? Ele chama de provisionamento confiável de infraestrutura. Você ter a infraestrutura para executar o teu software de uma forma confiável, sem precisar ficar dependendo de outras empresas, né? Tá? É claro que eles não pretendem nem tão cedo sair do negócio, nem parar de prover infraestrutura para você, mas você está sujeito a, por exemplo, a cobranças, né, se tiver, né, dependendo do serviço que você tiver, a exposição dos seus dados pessoais, que hoje em dia nada é de graça, né, pessoal? Então, se o cara está te provendo um serviço de software e não está te cobrando financeiramente, ele está ganhando dinheiro de outro lugar. E normalmente é em marketing, é vendendo teus dados, é vendendo propaganda em cima dos teus dados. Então ele precisa das tuas informações para poder ganhar dinheiro. Tá? Então, assim, quando a gente fala de blockchain, Web3 é no sentido contrário, né? No sentido de a gente poder rodar o nosso próprio software ou rodar numa infraestrutura que seja confiável e que não tenha esse tipo de exposição, né? E aí, dentro da parte de blockchain, né? Assim,
a gente vai fazer uso forte da parte de criptografia para ter as garantias que a gente gostaria, né? Então, assim, a criptografia ela oferece forte garantia sobre a mensagem, né? Ser uma parte confiável, independente do canal qual a mensagem foi transportada. Então, quando a gente criptografa, né, alguma coisa, a gente quer garantir que a mensagem vai chegar do outro lado e só quem é o destinatário vai conseguir ou ler ou identificar, né? Dependendo se for assinatura digital, né? Ter as garantias que a gente já viu em outras aulas, né? Então, o que acontece? Dentro do contexto de blockchain, né? Quando a gente fala de aplicações, a gente tem várias camadas dentro da aplicação e essas camadas a gente também está acostumado a ela ser toda centralizada dentro de um mesmo provedor de serviço, tá? Então, assim, se você for olhar no fundo, né, você está confiando demais assim nesse provedor de serviço. A gente começou a ter questões legais envolvidas devido a abusos, né, que foram descobertos em relação a não só empresas, como o próprio governo, né, em relação ao uso de dados pessoais, né? Então, aqui no Brasil, qual, cara? LPDA, não é isso? LGPDA, não é isso? Tem uma sigla, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. E tem as equivalentes na Europa e Estados Unidos, tá? Então, essas leis foram criadas justamente para tentar dar alguma garantia para o cidadão comum, né? O cara que usa ali o software, que os dados dele não vão ser usados de forma inadequada. Tá? É claro que, mesmo com esse tipo de lei, a gente continua tendo, né, alguns abusos, né? E aí, a visão da Web3, da parte da blockchain, é a gente conseguir trazer, através de criptografia, as garantias que a gente precisa, tá? Para a gente poder usar de forma confiável o software. Tá? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com Web3, a gente tem uma separação maior dessas camadas e a gente fica mais sensível a essa separação. Porque como a gente quer uma coisa que seja que qualquer um possa usar, qualquer um possa fazer deploy, qualquer um possa rodar um nó, a gente não consegue pegar tudo e empacotar no mesmo pacotão e falar assim, tá tudo junto, sabe? Então a gente acaba precisando quebrar uns pedacinhos aqui e aí normalmente fica um pouco mais claro que você está rodando o que é um lado servidor, que é um, sei lá, um smart contract rodando na blockchain, o que é uma interface de usuário. Quando o usuário comum, quando ele pega um Gmail da vida, ou uma aplicação normal, ele não está muito interessado nisso, ele só usa a aplicação como tudo empacotado. Né? Tá? O que a gente gostaria, né? Quando ele fala de blockchains, né? A gente fala de como se fosse uma história compartilhada. Né? Aqui tem uma imagem de um livro aí, né? Para falar de história compartilhada, ele está falando da história dos seres humanos, né? E aí, assim, essa história é compartilhada por todos nós, porque todos nós saímos do mesmo lugar, né? Assim, em termos de evolução, né? Mas quando a gente está falando de sistemas, a gente quer mais garantia que todo mundo tenha a mesma informação. Tá? Quando a gente fala em termos de história compartilhada, para ter as garantias que a gente gostaria, a gente quer que todas as informações sejam as mesmas em todo mundo que está rodando o sistema. Aqui tem alguns quotes sobre isso, né, que fala do Homo sapiens, coisa e tal, mas o que a gente quer mesmo, ó, por exemplo, esse quote aqui, qualquer operação em grande escala, seja um Estado moderno, uma igreja medieval ou uma tribo, está enraizada em histórias comuns que existem apenas na imaginação coletiva, né, das pessoas. Então, assim, hoje em dia, se você pega tuas informações e ele está num determinado sistema, ele está compartilhado só com aquela empresa, né?
Você vai lá, bota teus e-mails lá no Gmail, teus e-mails estão naquela empresa específica. Quando a gente vai falar de sistemas que são mais abertos e que a gente tem acesso às informações, está compartilhado entre várias entidades, né? Então, ó, outro coach aqui interessante sobre isso. Contar histórias eficazes não é fácil. A dificuldade reside em convencer todos os outros a acreditarem nisso. Grande parte da história gira em torno dessa questão. Como convencer milhões de pessoas a acreditarem em histórias específicas sobre deuses, nações ou sei lá o quê. Tá. Isso é muito em relação a todo mundo ter acesso à informação, né? Então, ó, quando a gente vai falar em computação, né, em termos de computação, a gente pode pensar essa história compartilhada como uma máquina de estados. Vocês já viram máquina de estados em algum lugar? Assim, geralmente você vê logo nos primeiros cursos aí de computação, né? Talvez estrutura de dados, ou até em teoria da computação vocês veem isso. Qual que é a ideia? Né? A partir de um estado inicial, também conhecido como gênesis, né? E você tendo a história o histórico de transações, você consegue garantir que aquilo ali é uma coisa válida dentro daquela máquina de estados. Então, o resultado é que a gente deve concordar em relação ao estado atual, né? Finalmente, né, como é que a gente consegue, a partir da blockchain, né, que é um sistema complexo, né, que envolve algumas estruturas de dados, ter essa garantia aí de, por exemplo, que as informações são válidas, que a gente conhece o histórico, né, esse histórico compartilhado, né? Então, o que a blockchain tem, né? Você pode pensar ela aqui em três partes, né? Uma máquina de estado, o que o estado detém, né? Quais são as regras para mudar, tá? O histórico compartilhado, que é a estrutura de dados, quais são as histórias potenciais que existem, né? Que é o histórico de transações. E o consenso, que é como é que a gente chega ao resultado que é a história real, né? Qual que é o que realmente você pode acreditar naquilo, né? Tá? Então, em termos muito abstratos, é isso que a blockchain vai te dar, assim. A máquina de estados é dada pelos contratos e regras da própria blockchain, que te dizem como você sai de um estado e chega no outro. As transações são guardadas e compartilhadas entre todas as partes. Daí existe um algoritmo de consenso para garantir que todo mundo concorda em relação a qual é o estado atual, né? E o histórico de estados. Um pouquinho de história aí sobre as blockchains, né? A primeira blockchain lá que se tem notícia é o Bitcoin, né? Onde você tem uma estrutura que a gente conhece como Unspended Transaction Output, né? Ou UTXO, que é o seguinte: como é que você garante o teu histórico aí de transações? Você tem entradas de dados que vão te levar a saídas de dados, tá? Então, uma transação seria você pegar várias entradas e aí você usar, né? Lembrando que o Bitcoin ele é no contexto de moeda, né? Então, basicamente, moeda você troca, né? Vai trocando as moedas de mão. Então, você tem entradas e saídas, tá? E uma transação é o conjunto de entradas e o conjunto de saídas que acontece naquele momento, tá? A tua mudança de estado no Bitcoin é através de múltiplas entradas te levando para múltiplas saídas, tá? E aí no Bitcoin existe um algoritmo de consenso aí que é a prova de trabalho, né? Depois do Bitcoin surgiram várias outras, né? Então a gente tem aí Ethereum, Monero, Dogecoin, né? Essas coisas todas. Tem. Então, assim, tudo isso, Ripple, esse aqui é do Ripple, né? Tudo isso surgiu depois do Bitcoin, com especializações, assim, de você quer fazer a mesma coisa, que é essa questão de você ter a tua máquina de estados, teu histórico de estados, compartilhar todas essas informações, para você poder gerar confiança entre as partes que rodam, né, esse sistema, só que de formas específicas
para cada tipo de rede, né? Então, por exemplo, o Ethereum, né, que a gente costuma ver aí que roda boa parte das transações em blockchain, né? É uma generalização do Bitcoin. Ela fornece aí uma máquina virtual que é quase Turing completa, tá? E usa um sistema baseado em conta. Diferente do Bitcoin, que a gente tem várias entradas e várias saídas, a gente tem uma conta onde a gente armazena, por exemplo, um saldo. Então, assim, qual é o saldo dessa conta? Tá? E também pode armazenar, por exemplo, código executável, que são os contratos inteligentes. Então, cada contrato ele pode ter o seu próprio estado interno e API também. Tá? Existem algumas definições aí, né, quando a gente fala de contrato inteligente, e que vem a ser um contrato inteligente, né? Ele, assim, de visão geral, é um conjunto de regras, né, que podem ser executadas dentro de uma blockchain. Mas aqui a gente tem definições específicas, né? Um programa de máquina, definição aí do Szabo, que é um pesquisador aí famoso da parte de blockchain, um dos criadores, assim, desta área, né? Um programa de máquina com regras que poderíamos ter definido em um contrato em papel, né? Mas em vez disso, uma máquina executa ou verifica o desempenho. Tá? Então é um acordo entre partes, digamos assim. Tá? E uma definição, essa aqui é uma definição mais ampla. A definição mais restrita é um programa que especifica como os usuários podem interagir com uma máquina de estado e é implantado sem permissão em uma rede blockchain. Tá? Por enquanto as coisas estão muito abstratas, né? A gente está assim, falando coisas de muito alto nível, mas a ideia geral é que, para você entender essa parte de blockchain, é você imaginar que você tem uma máquina aberta, digamos assim, qualquer um pode colocar software para rodar nela, e aí esse software pode ser executado por qualquer pessoa também. Tá? E aí, normalmente, o que a gente usa, assim, o valor que a gente tem desse tipo de coisa, como é uma máquina compartilhada, com código compartilhado, todo mundo pode executar, você pode combinar regras entre pessoas ou entre entidades e usar aquela máquina ali como o mecanismo de execução dessas regras, tá? Que é o que a gente chama aí desses smart contracts. Imagina que você falasse assim, no mundo real vou fechar um contrato com uma seguradora. Aí você fala assim, a seguradora ela tem que te garantir que se o teu carro for roubado, que ela vai te pagar o prêmio do seguro. Tá? E aí imagina que você pudesse fazer isso de uma forma automatizada, assim. O cara falar assim, pô, se meu contrato foi roubado, meu carro foi roubado, agora me paga o seguro. Isso geralmente é executado por pessoas, mas em algumas situações a gente consegue fazer a execução disso por software, tá? Que é esse conceito aí de smart contracts. É claro que quando a gente tem coisas aí que vêm de fora, né, dos sistemas computacionais, vem do mundo real, né, fica mais difícil da gente fazer essa execução de forma automatizada. Mas coisas que estão rodando só dentro do mundo, digamos, digital, fica muito mais fácil. Então a gente tem toda uma área, né, que é, por exemplo, DeFi, né, que é finanças descentralizadas, que é baseado nisso, né? São regras, que é onde aquelas regras, quando elas são acontecem em certas situações, elas são executadas. Tá? Então assim vai, né? Esse é o contexto que a gente está aqui, que é o contexto de blockchain. Tá? Eu vou expliquei um pouquinho aqui a parte inicial, para essa sessão aqui de gravação, e aí eu vou para a próxima.